Bom dia, nosso trabalho vai falar sobre propriedades magnéticas, tá? Os componentes Alan Kevin Rodrigues Vieira, Indy Cláudia da Silva Dantas Souza, Manuela de Carvalho Jatobá, Pompílio Eduardo da Cruz, Rafael Henrique Bezerra Lira e o Edson Ernesto da Silva Júnior. Então, as propriedades magnéticas dos materiais, ela tem sua origem na estrutura eletrônica dos átomos. E existem dois tipos de movimentos relacionados ao elétron, como é visto aí na primeira figura do slide, que explica a origem dos momentos magnéticos. E, portanto, o magnetismo ele é uma propriedade básica de qualquer material. Existem materiais que são encontrados na natureza que já possuem as propriedades magnéticas, como foi dito anteriormente, como por exemplo o ferro, que está sendo representado aí nessa segunda imagem, e a magnetita, representada na terceira imagem, e alguns outros aços. Mas também é importante a gente frisar, ressaltar que os campos magnéticos eles possuem influência em todas as substâncias. E dentro mesmo das propriedades magnéticas a gente consegue classificar os materiais em 5 partes, tá? Que são os materiais diamagnéticos, paramagnéticos, ferromagnéticos, antiferromagnéticos e os ferrimagnéticos. Um dos primeiros registros da utilização dos campos magnéticos e magnetismo nos materiais foi na bússola, e somente em 1820 Oersted realizou estudos sobre fenômenos magnéticos. Somente na atualidade o modelamento adequado para as propriedades magnéticas foi conquistado. A utilização magnética tem sido diversa, como em transformadores, motores elétricos, rádios, TVs, telefones, computadores e outros tipos de aparelhos. Porém, a necessidade atual de miniaturização de componentes eletromagnéticos tem feito os pesquisadores estudarem novos materiais magnéticos que apresentam valores maiores de energia máxima. Temos como exemplo o ferrite, tá? Que, apesar dele dominar o mercado de materiais magnéticos por seu custo ser baixo, ele não é um material com muitas aplicações, porque sua capacidade de armazenamento da densidade de energia magnética máxima ela é baixa. E aí dessa forma os pesquisadores eles buscam ligas de composição como terras raras e materiais de transição. Mas existem vários fatores que devem ser levados em consideração nessa alternativa, pois alguns materiais não possuem um grande suprimento, como cobalto, e outros possuem seu uso limitado pela baixa temperatura de Curie. Bom dia, meu nome é Indy Cláudia e vou falar um pouco sobre os principais conceitos e definições. O conceito básico das propriedades magnéticas é que a força magnética é gerada a partir do movimento de partículas eletricamente carregadas, que são adicionadas a outras forças eletrostáticas em que se possa prevalecer sobre elas. É fácil imaginar as forças magnéticas como um campo com linhas imaginárias de força, indicando a direção ao redor da fonte do campo, como mostra nesta imagem. As propriedades magnéticas dos materiais estão relacionadas aos elétrons individualmente, que em um átomo possui momento magnético e sua origem vem a partir de duas fontes. Uma está relacionada ao movimento orbital e o outro está relacionado à rotação do elétron. Ambos são somados, gerando um momento magnético global. Para entendermos melhor o magnetismo dos materiais, devemos observar alguns elementos fundamentais na estrutura da matéria. Estes elementos são compostos por átomos e estes são compostos por um núcleo e elétrons gravitando em torno deste núcleo. Cada átomo pode gerar um pequeno campo magnético. Cada elétron pode gerar um campo magnético. Os prótons e os nêutrons também podem gerar um campo, porém é um campo muito mais fraco do que aquele gerado pelos elétrons. O magnetismo resulta da soma desses campos. O fato é que o magnetismo dos materiais está associado a dois efeitos. O primeiro efeito é o movimento que os elétrons fazem em torno dos átomos, como se fosse um movimento circular. Esse movimento é chamado de dipolo magnético. Sua grandeza é definida como um momento de dipolo magnético. O outro efeito tem a ver com o spin do elétron, também associado a um momento de dipolo magnético. Mesmo que um elétron não esteja em movimento, ele se comporta como um ímã. Dizemos que um material está magnetizado
se a soma dos momentos de dipolo magnético possuir um resultado não nulo. Nos materiais magnéticos, encontramos os dipolos magnéticos. Esses podem ser tomados como um pequeno ímã de barra, possuindo polo norte e sul. Esses dipolos são influenciados por campos magnéticos que geram uma força orientando os dipolos. Como exemplo, temos a bússola. Ela é constituída por uma agulha magnética que é apoiada em seu centro de gravidade de forma que possa girar livremente. Existem 3 tipos de magnetismo: o diamagnetismo, o paramagnetismo e o ferromagnetismo. Todos os materiais mostram um desses tipos, pelo menos, e seu comportamento depende da resposta dos elétrons e dos dipolos magnéticos, sendo aplicados a um campo magnético. No caso do elétron, o momento de dipolo tem sentido oposto ao seu momento angular orbital. Agora vamos para a parte que fala das suas principais propriedades. Bom dia, meu nome é Pompilho Eduardo. Eu vou falar sobre as principais propriedades magnéticas. Elas são divididas em 3 grupos, que são os ferromagnéticos, paramagnéticos e os diamagnéticos. Nos próximos slides eu vou falar de cada um deles e citar alguns exemplos. Falando sobre o ferromagnetismo, que é o ferromagnéticos, é o nome do grupo dos materiais que sentem uma forte atração pelo ímã. E não consiste só apenas na atração, mas também na persistência da magnetização quando o campo magnético se ausenta. Alguns exemplos desses materiais são o ferro, o níquel, que é o que está sendo mostrado na figura, e quase todos os tipos de aço. Voltando a falar sobre a persistência da magnetização desses materiais, quando o campo magnético se ausenta, eles criam os seus próprios ímãs permanentes. Por exemplo, quando um material ferromagnético, vamos dizer o ferro, ele sofre uma aplicação de um campo magnético, ele terá seus dipolos atômicos alinhados com o do campo e ficará assim por tempo indeterminado, criando assim um ímã. Falando agora sobre os paramagnéticos, que são assim chamados os grupos de materiais que possuem elétrons desemparelhados. Quando são colocados a algum campo magnético externo, ficam alinhados no mesmo sentido, mas quando desligado os momentos magnéticos, eles se desordenam e acabam perdendo o magnetismo. Esse tipo de material ele é pouco atraído pelo ímã, diferente do outro exemplo que citei acima. E alguns exemplos desses materiais são a platina, o alumínio, o cromo, o estânio e o potássio. Diamagnéticos, assim são chamados os tipos de materiais que, quando colocados na presença de um campo externo, ao contrário dos paramagnéticos, eles estabelecem seus átomos em sentido contrário ao que foi submetido. E quando o campo é removido, todos eles desaparecem. Esse tipo de material ele não é atraído por ímã, ao contrário do ferro magnético, que é fortemente atraído pelo ímã, e dos paramagnéticos, que são pouco atraídos, mas mesmo assim são pelo ímã. Ele não é atraído pelo ímã, o diamagnético. E alguns exemplos desses materiais são a prata, o zinco, chumbo, que está sendo mostrado na figura do slide, cobre, mercúrio e outros materiais. Bom dia, meu nome é Manuela Jatobá e eu vou falar um pouco sobre as aplicações de materiais magnéticos. Os materiais ferromagnéticos e ferrimagnéticos são aproveitados por possuir uma característica única, um diferencial em relação aos metais, polímeros ou cerâmicas. Eles dispõem da capacidade de amplificar um campo magnético externamente aplicado, e essa propriedade é o que permite a existência da maioria das máquinas elétricas, como os motores, geradores e transformadores. Pode-se dividir em materiais ferromagnéticos duros e ferromagnéticos macios. Observando esse gráfico que está aí no slide, a gente pode perceber que os materiais macios, moles, possuem uma curva de esterese estreita, pequena. A gente vê também que atinge a saturação em campos relativamente baixos e o campo cursivo ele também é pequeno. Então, esse tipo de material é útil para a aplicação do núcleo de transformadores,
que, submetidos a campos magnéticos alternados, haverá uma pequena perda de energia magnética. São materiais fáceis de serem desmagnetizados. Já para a fabricação de materiais duros, como de ímãs permanentes, tem uma curva de esterese grande, alto campo cursivo e alto campo remanescente. Assim, a gente se trata de um material difícil de desmagnetizar. Bom, depois dessa comparação entre os materiais duros e macios, fica um pouco mais simples da gente entender eles. A gente dá um nome de materiais ferromagnéticos macios aos materiais que eles se magnetizam com mais facilidade, apresentando uma magnetização residual baixa. Em certos casos, esses materiais eles apresentam magnetização residual praticamente nula. E esses materiais, eles são bastante utilizados com núcleos de eletroímãs, porque eles perdem a sua magnetização quando é desligada a corrente elétrica. Quando a gente fala de materiais macios, entram as suas ligas de base ferrosa. Tem o ferro puro, que ele caracteriza por uma baixa resistividade e uma alta permeabilidade para valores elevados de indução, que com isso eles são úteis em aplicações de corrente contínua, que necessitam de elevadas induções quando sujeitos a baixos campos magnéticos. Alguns exemplos de aplicações são as peças polares de máquinas elétricas, os rotores de geradores elétricos e as embreagens eletromagnéticas que a gente pode visualizar aí no slide. Tem o ferro-níquel, que estas são particularmente utilizadas em máquinas de baixa potência ou em aparelhos de controle de temperatura, que também está aí no slide, e também de transformação de sinal. São úteis quando se trata de uma combinação de pequenas dimensões, de peso e baixa potência. O ferro-cobalto, ele aplica-se nas partes dos circuitos magnéticos, no qual pretende gerar induções elevadas em presença de campos fracos. Eles produzem-se em finas lâminas, como as utilizadas na fabricação de diafragmas dos telefones, que também tem uma imagem aí no slide, ou também em circuitos de corrente alternada. Na investigação para a melhoria das propriedades do ferro, para aplicações do campo da corrente alternada, depressa foi descoberto que a presença do oxigênio ela aumentava as perdas por esterese. Durante os trabalhos para acrescentar ao ferro elementos como o silício e o alumínio, que tivessem grande afinidade com o oxigênio, para poder assim eliminar os átomos de oxigênio da rede de cristais do ferro, os investigadores eles conseguiram aumentar o tempo de vida útil do material, que é uma coisa bem importante. A adição do silício ao ferro, ela diminui a magnetização de saturação e faz com que essa liga ela tenha um comportamento magnético anciotrópico, que é quando apresenta propriedades como a velocidade de transição de luz, a condutividade, calor, ou eletricidade, compressibilidade, com valores diferentes, para assim obter elevadas performances. Bom, as ligas com menos de 0,5% de silício incluem-se em pequenos motores baratos e nas partes dos circuitos magnéticos, em que uma elevada permeabilidade de baixas induções é mais importante do que baixas perdas. Questão de prioridade. Entre 1 e 2,5% emprega-se a motores e geradores de rendimento médio, transformadores baratos e, em geral, para aquelas aplicações em que um preço reduzido ele interessa mais do que um bom rendimento. As ligas comprometidas entre 2,5% e 3% de silício estão os motores e geradores em que um bom rendimento ele é essencial, como também a fabricação de pequenos e médios transformadores. Metais amorfos. A descoberta da primeira liga amorfa, em 1966, teve impacto nos materiais magnéticos comerciais devido às suas propriedades singulares. A partir daí,
vários materiais magnéticos amorfos foram desenvolvidos com sucesso e usados num vasto leque de aplicações. A elevada indução de saturação tornou possível a utilização dessas ligas com materiais ferromagnéticos. Um material ele pode ser moldado com o plástico, mas é mais durável do que o silício ou o aço. Altas frequências e as aplicações eletrônicas. Alguns dos fatores que contribuíram para o sucesso foram o custo e a relativamente alta resistividade. Entre as aplicações desses materiais, a gente pode falar sobre os núcleos de transformadores com baixas perdas de energia, sensores magnéticos, que está aí no slide, e cabeças de gravação. A história das ferrites iniciou-se séculos antes do nascimento de Cristo, com a descoberta de pedras que atraíam ferro. A maioria das reservas dessas pedras estavam na Ásia, compostas pelo mineral magnetite. A partir de 1930, as investigações intensificaram-se, principalmente no Japão e Holanda. Mas só em 1945 é que foi bem sucedido na produção de uma ferrite macia para aplicações comerciais. Atualmente são produzidas em inúmeros tamanhos e formas para múltiplas aplicações. E a escolha de um material, ela depende muito das condições de operação, né? Para o que você deseja fazer. E especificamente da temperatura de operação. As magnetizações que se obtêm nas ferrites, elas são elevadas, havendo assim um grande interesse comercial. Mas as saturações magnéticas, elas não são tão altas como a dos materiais ferromagnéticos. As ferrites macias, elas são materiais importantes porque, além de terem propriedades magnéticas úteis, são isoladores, tendo elevadas resistividades elétricas, e uma elevada resistividade elétrica ela é importante nas aplicações magnéticas, que operam a altas frequências, porque se o material ele for condutor, as perdas por correntes serão muito grandes e altas frequências. Algumas das principais utilizações das ferrites macias incluem aplicações de sinal fraco em núcleo de transformadores audiovisuais e cabeças de gravação, que tem aí a foto no slide. Núcleos de ferrite macia eles são usados em transformadores e indutores de baixa energia, com níveis de sinais baixos. A maior expansão na aplicação de materiais magnéticos nos anos recentes foi na área de gravação magnética. Por exemplo, as memórias dos primeiros computadores elas eram feitas de tambores magnéticos girantes. Posteriormente, elas deram lugar aos núcleos de ferrite. Meu nome é Edson Ernesto e eu vou falar sobre os materiais magnéticos duros. Os ímãs permanentes constituem a aplicação mais antiga e mais facilmente identificável dos materiais magnéticos. Os ímãs permanentes são utilizados em dispositivos eletromagnéticos na área da robótica, dispositivos eletroacústicos, instrumentos de medida, equipamentos médicos, componentes de micro-ondas e equipamentos científicos. Os ímãs de alnico foram um dos primeiros materiais magnéticos a serem desenvolvidos e terem uma utilização comercial ampla. A estabilidade das propriedades magnéticas em condições diversas de temperatura viabilizam que sejam utilizados em instrumentos e dispositivos que precisam de alta estabilidade térmica. Dentre algumas aplicações estão sensores, medidores de energia e motores. Vou falar um pouco do neodímio ferro-boro. Estas ligas são aplicadas no ramo automóvel, nos motores de tração, dos veículos híbridos e elétricos. Nestas aplicações, os ímãs operam a altas temperaturas e requerem fluxos magnéticos e campos coercivos superiores a aplicações convencionais. Muitas aplicações surgiram nas últimas 2 décadas, tais como robôs industriais. É esperado que o mercado dos motores se expanda no futuro devido às enormes exigências de economia de energia deste ramo, e assim expandir a novas aplicações emergentes. Vou falar agora do samário cobalto. Os ímãs SMCO são utilizados em dispositivos médicos, tais como os motores pequenos de bombas e válvulas implantadas, como também se encontram em relógios de pulso eletrônico e tubos de ondas. Permitem reduções de tamanho na fabricação de motores de corrente contínua. Falar agora das ferrites duras.
Os ímãs permanentes cerâmicos de ferrite dura se encontram principalmente em geradores, relés e motores. As aplicações incluem ímãs para altifalantes, discos e receptores de telefone. Também são usados em fechaduras, trinco de postas. Agora falar um pouco sobre as outras aplicações dos materiais magnéticos. Materiais magnéticos macios, nanocristalinos e ferrofluidos. Aos materiais magnéticos macios nanocristalinos, a tecnologia já está bastante desenvolvida, concedendo uma redução de volume, redução de construção e diminuição de custo dos aparelhos. Já as aplicações dos materiais ferrofluidos, apesar de serem inúmeras, muitas delas ainda estão na fase de investigação e desenvolvimento, e só algumas tenham atingido o estágio do sucesso comercial. A empresa Ferrotec reproduz aplicações para os ferrofluidos nas áreas de reciclagem de material, transformadores de potência e distribuição com o intuito de reduzir o tamanho e aumentar a eficiência, solenoides e sensores. Sobre os materiais magnéticos macios nanocristalinos, em termos de aplicações, pode-se observar na figura alguns exemplos, como são o caso dos núcleos de transformadores de alta frequência, o ramo de telecomunicações e as cabeças de leitura e gravação de aparelhos digitais. Bom dia, meu nome é Rafael e eu estou aqui para apresentar para vocês o acabamento final de todo o trabalho. Em virtude dos aspectos analisados, entendemos que as propriedades magnéticas dos materiais estão ligadas à estrutura eletrônica dos átomos e que o magnetismo é uma propriedade básica de qualquer material. Além disso, é possível encontrar materiais que já possuem propriedades magnéticas em sua própria natureza, como a magnetita, o ferro e entre outros, salientando sempre que o campo magnético tem uma influência em todas as substâncias. Nos materiais magnéticos, há a presença de dipólos, os quais podem se tornar ímãs moldados em barra, tendo a existência do polo norte e sul, onde os opostos se atraem, como demonstra a figura 27, ou em caso contrário, se repelem, demonstrado na figura 28. Ainda mais, o magnetismo pode ser dividido em 3 tipos: o diamagnetismo, o paramagnetismo e o ferromagnetismo, o qual o primeiro não é atraído por ímã, o segundo são um pouco atraído por ímã e o terceiro tem uma forte atração por ímã. Esse último é bem aproveitado por possuírem característica única, como o ferro magnético, pois tem a capacidade de amplificar um campo magnético externamente aplicado, permitindo a possibilidade de máquinas em grande escala hoje, como motores, geradores, transformadores, micromáquinas e entre tantas outras. Outro caso são os magnéticos macios, os nanocristalinos e o ferrofluidos, os quais vêm trazendo menos custo e volume na construção de máquinas.